Olá a todos, essa é a primeira aula da disciplina de Segurança do Trabalho. Nessa primeira aula trataremos da introdução à segurança do trabalho. Eu sou o professor Denis Lopes Alves. Bom pessoal, a gente inicia com um breve histórico aí, né, da segurança do trabalho, no qual ele diz que no início do século anterior, em razão da transição dos trabalhos de forma manual para aqueles que utilizavam ferramentas e máquinas, foram introduzidos riscos à saúde e à segurança. Deixando claro que desde sempre, desde que o trabalho existe, ocorrem riscos à saúde e à segurança do trabalhador, né? A diferença é que, com o advento da utilização dessas ferramentas e máquinas, esses acidentes eles passaram a ser mais, no caso dos acidentes, passaram a ser mais graves, né? No caso das doenças, elas passaram a ser potencializadas pelo fato de que, em alguns casos, os trabalhadores eles não tinham o correto treinamento acerca de como utilizar essas ferramentas e máquinas, e também em relação ao fato de que a segurança muitas vezes era negligenciada em detrimento de uma maior produção, né? Os trabalhadores, por exemplo, eles eram submetidos a jornadas exaustivas, o que acabava contribuindo tanto para o adoecimento também como para a ocorrência de acidentes, tá? Então, a grande jogada aí é que quando deixou de ser realizado de forma manual e passou a ser realizado através de ferramentas e máquinas, o trabalho fez com que riscos associados à saúde e à segurança dos trabalhadores se tornassem mais evidentes, ok? À medida que esses riscos foram surgindo e aumentando gradativamente, teve que se adotar medidas de prevenção, né? Perceberam que cada vez mais pessoas estavam adoecendo, cada vez maior o número de acidentes, e aí em algum momento pensou-se, mas se eu quero manter a produtividade, eu não posso ter tantos acidentes de trabalho, nem posso ter tantas pessoas doentes, porque, embora o aspecto empresarial fale mais alto, mas aí o aspecto humano também passou a pesar, né? E se você ainda assim olhando pelo aspecto empresarial, acontece o seguinte, que esses trabalhadores que adoeciam ou se acidentavam, eles se ausentavam do trabalho, né? Consequentemente, ainda que de uma maneira não tão humana, digamos assim, mas também era prejudicial do ponto de vista da produtividade das indústrias, tá bom? E das fábricas e todas as outras formas, dos outros locais de trabalho. Os riscos inerentes ao ambiente de trabalho ou ao tipo de atividade desenvolvida passaram a ser chamados de riscos ocupacionais. Então, nesses vídeos que a gente vai ver em sequência aí nessa playlist, vocês vão ver que a gente vai falar muito de riscos ocupacionais, né? E aí você já começa a associar a nomenclatura com a definição, né? Riscos ocupacionais vão ser os riscos inerentes ao ambiente de trabalho ou ao tipo de atividade desenvolvida. Perceba que tanto tem a ver com o ambiente, como tem a ver com a profissão, né? Com o tipo de atividade que vai ser desenvolvida. A figura 1, ela nos apresenta uma primeira classificação desses riscos ocupacionais, né? Perceba que você tem aí na parte superior da figura 1, você vai ter os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, ok? Apenas para ilustrar, por exemplo, calor, umidade, pressão anormal, ruído, vibração, são exemplos de riscos físicos. Já a poeira, gases, névoas, fumos, vapores são riscos químicos, bactérias, bacilos, parasitas são biológicos, e assim por diante, né? Cada risco, cada classificação do risco ocupacional, ele vai ter os seus subtipos, digamos assim, né? E na parte inferior você tem a chamada tabela de gravidade. O que seria isso? Dentro de um mesmo risco, você pode ter níveis distintos de gravidade, né? Que vão desde pequeno até o médio e chegando ao grande, né? Isso aí é muito usual quando você vai desenvolver o mapa de risco, né? Que é uma coisa que a gente vai ver mais à frente. Mas por agora, o que é importante que vocês saibam é o seguinte, que os riscos inerentes ao ambiente de trabalho ou ao tipo de atividade serão chamados de riscos ocupacionais. E se eu quiser classificar esses riscos, eu vou classificá-los em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, ok? E ainda, na hora de representar esses riscos, eu posso utilizar uma simbologia baseada em esferas, que são essas que estão aí nessa parte inferior da figura 1, na qual você vai associar, dependendo do grau de risco daquele risco ocupacional, você vai atribuir o risco pequeno, médio ou grande, ok? E outro aspecto que você precisa ter em mente é que os diversos tipos de riscos ocupacionais, eles vão ter os subtipos, né? Que são basicamente esses que estão
listados aí dentro de cada círculo desse, tá bem? Em aulas posteriores a gente vai ter a oportunidade de detalhar mais cada um deles. A segurança do trabalho, pessoal, ela pode ser definida como um conjunto de ações cujo objetivo primordial é a prevenção de acidentes. Então perceba que a segurança do trabalho ela está preocupada em prevenir acidentes e doenças, tá? Embora em segurança do trabalho você também estude aspectos relacionados ao pós-acidente, né? Por investigação de acidentes ou mesmo prestação de primeiros socorros, mas a grande premissa, a grande jogada é você focar na prevenção, tá? Por isso que ele fala que é o quê? É um conjunto de ações, ok? E o objetivo é o quê? Prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, ok? Perceba também que ele fala num conjunto de ações, né? Ou seja, pressupõe que você vai ter que ter uma postura proativa, né? Você tem que agir, ok? Este conjunto de o slide seguinte diz o seguinte: este conjunto de ações vislumbram, propor medidas destinadas a melhorar o modo através do qual as atividades são desenvolvidas. Então, beleza. Ele já me disse que o objetivo primordial é a prevenção de acidentes e doenças, e além disso ele está me dizendo que busca melhorar o modo através do qual as atividades são desenvolvidas. Perceba que ele não quer que você pare de trabalhar, ele quer que você trabalhe de modo mais o quê? Mais seguro, ok? As ações de saúde e segurança do trabalho aplicam-se a todos os trabalhadores que interagem com o respectivo ambiente de trabalho, seja de forma contínua, seja de forma eventual. Dois aspectos aí para você analisar. Primeiro, aplicam-se a todos os trabalhadores. Então, toda e qualquer pessoa que transita por aquele ambiente de trabalho deverá deverá seguir as diretrizes de segurança previstas na área de segurança do trabalho, ok? E outro aspecto é essa questão da forma contínua e da forma eventual. Numa primeira análise, num estudo introdutório como a gente está fazendo, você vai associar esses termos exposição contínua e exposição eventual, você vai associar o tempo ao qual o trabalhador está sujeito àquele risco ou aquela possibilidade de adoecimento, tá? Então, no primeiro momento, analise esse aspecto de forma contínua e forma eventual com o tempo de exposição, tá? Em aulas posteriores, a gente vai ter a oportunidade de detalhar um pouco mais. Dentre outros aspectos, as medidas prevencionistas buscam tornar o ambiente de trabalho o quê? Mais seguro, mais agradável e compatível com a preservação da saúde e integridade física dos usuários. Então, voltando aqui rapidinho para a gente ir fixando, né? Segurança do trabalho. O objetivo primordial é o quê? Prevenção de acidente de trabalho e doença ocupacional. Além disso, ele faz o quê? Melhora o modo através do qual as atividades são desenvolvidas. Outro aspecto, ela deve cuidar de todos os trabalhadores que interagem com o ambiente de trabalho, seja de maneira contínua, seja de maneira eventual. E agora ele está dizendo, ó, se você adotar as medidas prevencionistas, que são aquelas que são o foco principal da segurança do trabalho, você vai ter um ambiente que vai ser mais seguro, que vai ser mais agradável e que vai ser compatível com a preservação da saúde e da integridade física. Ok? Beleza. Supondo que a segurança do trabalho está preocupada em melhorar as condições de ambiente de trabalho para minimizar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, você precisa fazer um levantamento de quais são os riscos inerentes àquele ambiente. Tá? É por isso que ele fala no slide 8 aí, ó. O levantamento dos riscos ocupacionais ocorre na forma de um estudo minucioso dos locais, ambientes e postos de trabalho, para a partir dele definir um conjunto de medidas prevencionistas. Tudo se inicia por esse estudo, tá? Vai lá um profissional especialista em segurança do trabalho, ele vai avaliar sobre o ponto de vista das normas regulamentadoras, sob o ponto de vista dos conhecimentos associados à saúde e à segurança do trabalho, ele vai verificar, pessoal, quais são os riscos que tem naquele ambiente. Aqui tem risco físico, aqui tem risco biológico, aqui tem risco químico, e os subtipos, desculpem. Ele vai falar, ó, aqui tem a exposição ao ruído, aqui você vai ter a questão de risco ergonômico, aqui você vai ter exposição a protozoários, enfim. E tudo isso é feito a partir desse estudo. E esse estudo é feito aonde? No local, no ambiente e no posto de trabalho, né? Que é para você fazer uma análise completa de quais os eventuais riscos o trabalhador que desenvolve atividades naquele setor está submetido, ok? Beleza, depois que você fez esse estudo, o que é que você pode ter de resultado? O que é que o profissional de segurança do trabalho ele pode apresentar como resultado desse estudo minucioso? Aí ele diz aí, ó, por exemplo, ele vai
ele vai informar quais são os equipamentos de proteção individual necessários para que o trabalhador desenvolva atividades ali de maneira segura, né? A gente já vai se acostumando com as siglas, né? Equipamento de proteção individual é EPI, ok? A norma que trata de EPI deixa claro também que a ANR, né, a norma regulamentadora que trata de EPI, ela também deixa claro que você não é só fornecer o EPI, você também tem que capacitar o trabalhador quanto à utilização e quanto à guarda e conservação dele, né? Por isso que ele fala de além de capacitar quanto ao uso dos mesmos, certinho? Além disso, outra coisa que pode ser, pode quase sempre né? Dependendo da situação, mas quase sempre uma ação também que é proposta depois de você analisar esses riscos, a partir desse estudo minucioso que ele citou no slide anterior, é você proporcionar acesso a cursos, treinamentos, palestras e atividades afins. Pessoal, se você capacita, o simples fato de você capacitar os colaboradores, os trabalhadores, o simples fato deles terem contato com a teoria e a prática no que diz respeito aos riscos ao qual estão sujeitos, isso já é uma forma de você minimizar eventuais riscos e acidentes, uma vez que o trabalhador ele já foi advertido e ele não pode alegar, por exemplo, desconhecimento total do risco ao qual ele estava submetido. Tá? Falando um pouquinho de EPI, a gente apresenta na figura 2 aí alguns exemplos de EPIs, como por exemplo, capacete com aba, luva de cobertura para eletricista, luva de borracha, né, geralmente que trabalha em conjunto com a luva de cobertura. Aí você tem o óculos de proteção, né? Vale ressaltar que o óculos de proteção, para o caso dos eletricistas, ele tem que ser constituído por uma lente que proteja contra a radiação proveniente de arcos elétricos, né? Então não é todo óculos de proteção que serve para a elétrica, por exemplo, né? E não só o óculos, todos os outros, né? A própria luva de cobertura, a bota. Cada EPI deve ser adequado ao tipo de risco ao qual o trabalhador vai estar sujeito, né? Então, uma bota para ser usada, por exemplo, por um pedreiro na área de construção civil já é diferente de uma bota de eletricista, né? Sob o ponto de vista de que os riscos são diferentes. No caso do eletricista, por exemplo, você vai ter que ter uma bota que proteja contra choque elétrico, né? Não que a do pedreiro não tenha que fazer isso, ela até tem, mas a bota de segurança para o caso do profissional eletricista, ela vai ter mais especificidades, né? Ela vai ter um grau maior de proteção em relação a do pedreiro, por exemplo. E aí você tem o protetor auricular tipo concha, o tipo plug, né? Que é o de inserção. Você tem o conjunto para trabalho em altura, né? Dentre outros, vários EPIs. Nesse caso aí, esses aí são mais focados em EPIs que guardam uma relação mais estreita com a área de eletricidade, né? Além disso, além desses aspectos de você fornecer o EPI e também da questão de capacitar o grupo, você também pode apresentar como resultado desse estudo minucioso, por exemplo, a adequação do maquinário e do mobiliário da empresa, treinar quanto às melhores técnicas e posturas associadas ao transporte manual de cargas. Isso aí é uma grande fonte de afastamento de trabalhadores, né, por dores lombares, quase sempre por transportarem cargas de maneira inadequada, né? Outro aspecto aí é a questão ergonômica, né? Por exemplo, essa figura 3 aí apresenta algumas condições ergonômicas que são ou que podem ser associadas à utilização de um computador, por exemplo. Então ele sugere aí, ó, o teclado tem que estar diretamente à sua frente, os joelhos diretamente abaixo do quadril, os pés devem ser apoiados ao solo ou em um descanso para os pés, a altura do assento deve estar abaixo da rótula. Enfim, a própria análise da figura nos permite ver que se você quer minimizar, observe que a gente não utiliza muito a palavra evitar, né? Utiliza mais a palavra minimizar, porque a premissa é essa mesma, tá? O fato de você se cercar, você capacitar os seus trabalhadores, você fornecer os EPIs, você se cercar de uma série de diretrizes de segurança, não quer dizer que o acidente vai ser 100% evitado, né? Sempre você vai ter o fator do acaso agindo, né? Mas a ideia é que você vá se cercando de medidas de proteção para minimizar essa possibilidade de ocorrência do acidente. Tá? A figura 4 também diz respeito à questão de aspectos ergonômicos associados ao posto de trabalho, no caso da pessoa que trabalha diretamente
com computadores, né? Aí você poderia, por exemplo, ser um projetista, né? Um cadista, um profissional que desenvolve atividades durante boa parte do dia na frente do computador, tá? Então ele fala aí, por exemplo, para preferir ambientes neutros com superfícies não refletoras para minimizar o cansaço da vista, né? Em razão, por exemplo, de um ofuscamento. Teclado diretamente à sua frente, como ele já tinha falado no anterior. Ombros e quadris alinhados, né? Interessante isso aí. Manter o alinhamento da coluna. Encosto adaptado à curvatura da coluna. Perceba que essa questão aí já é do mobiliário, né? Se você prestou atenção direitinho, ele falou em maquinário e mobiliário. Em alguns casos é a postura do trabalhador, e outros casos é o próprio mobiliário, né? Nesse caso você teria que ter uma cadeira que tivesse como característica essa curvatura que pudesse se adequar ao perfil da coluna do trabalhador, certo? Mouse próximo ao teclado e no mesmo nível. Ele fala que é interessante você utilizar a iluminação adequada com luz indireta, né? Novamente para evitar a questão do ofuscamento, ok? Agora, em relação ao transporte manual de cargas, né, que eu falei agora há pouco que era um dos grandes vilões aí. Ele fala, ó, postura inadequada durante o transporte manual de cargas, ok? Aí ele está dando um exemplo de uma situação em que o trabalhador ele precisa transportar essa caixa aí, e isso é a forma errada de fazer, né? A forma através do qual ele vai pegar a caixa, o volume, seja lá o que for isso aí, ele está com a coluna totalmente curvada, né? E ao fazer isso, ele principalmente se ele estiver fazendo isso de maneira contínua, várias vezes ao dia, ele fatalmente vai apresentar dores na região das costas, dentre outras coisas, né? Se mantiver isso durante muito tempo. Já a figura 6, ela já apresenta uma outra solução, né? Ele novamente ele precisa transportar essa carga, só que perceba que a forma através do qual ele se abaixa para ter acesso ao volume que ele precisa transportar é bem diferente, né? Evitando a curvatura da coluna, por exemplo, né? Se você fosse aprofundar mesmo no aspecto da ergonomia, aí você vai ver que tem uma série de outras diretrizes que podem ser cumpridas para garantir essa maior minimizar a possibilidade que o trabalhador venha a desenvolver algum tipo de problema na coluna em razão disso, tá? Outro exemplo aí, no caso associado ao carro de mão, né? Novamente o problema, né? Ó, dorso e tronco curvos, né? Se abaixou de maneira equivocada para levantar o carro de mão. Já do lado direito você tem a técnica correta, quando você flexiona o mínimo possível a coluna, né? Ou seja, você tenta manter a postura ereta a maior parte possível do tempo. Agora em relação ao maquinário, né? A adequação do maquinário pode envolver, por exemplo, a utilização de anteparos e proteções destinadas a minimizar a possibilidade de contato acidental. Então vamos lá. Pessoal, vários acidentes dizem respeito à forma com que o trabalhador interage com as máquinas, tá? Em algumas situações é uma própria imprudência do trabalhador, que seja por desatenção, seja por negligência, ele acaba posicionando os membros, mãos, braços, pernas, enfim, em áreas de risco, né? Ou em outros casos é problema de má construção da máquina mesmo, tá? Algumas providências poderiam ter sido tomadas, seja pelo fabricante da máquina, seja pelo setor de segurança da empresa, no fato de provocar por exemplo, solicitando uma readequação da máquina, que poderiam minimizar eventuais acidentes, né? Por exemplo, ele diz aí, ó, que você deve evitar o contato acidental com polias e partes móveis de máquinas, elementos cortantes e perfurantes, desculpem, que ele junta como perfuro cortantes, né? Superfícies energizadas, superfície com temperatura muito quente ou muito fria, tudo isso aí são exemplos de situações que podem gerar acidentes, né? Então você pode, por exemplo, instalar algum tipo de anteparo ou proteção que, se não evite 100%, mas que pelo menos minimize ao máximo a chance de que o trabalhador toque nessa superfície. Sei lá, se eu não quero que o trabalhador encoste numa superfície energizada, o que é que eu faço? Eu tenho que colocar um anteparo, eu tenho que colocar uma proteção que seja constituída de material o quê? Isolante, né? Se eu não quero que o trabalhador enrosque o dedo ou enrosque parte da roupa dele em uma polia de uma máquina, o que é que eu devo fazer? Eu devo cobrir aquela polia com algum tipo de proteção, né? É nesse sentido que ele está dizendo que você deve promover a adequação do maquinário. E para você
promover a adequação do maquinário, ele já diz aí, ó, você deve utilizar anteparos e proteções, certinho? Aí a figura 8 exemplifica isso aí, ó. Você tem uma máquina aí que a princípio não dá para saber se ela vai cortar ou se ela vai furar essa chapa, né? A princípio a chapa já está furada, então a princípio é para cortar. Então perceba que ele colocou uma barreira ali, ó. Ele colocou umas barras metálicas amarelas, né? E na própria máquina também ele colocou um adesivo informando ao trabalhador do risco de colocar a mão ali dentro, ok? Perceba também que na máquina ele tem uma botoeira de emergência do tipo soco, né? Numa eventual urgência, o trabalhador ele pode pressionar essa botoeira de emergência e instantaneamente a máquina vai parar, minimizando a possibilidade de um acidente mais grave, né? Mas aí a questão do anteparo é para você perceber o fato que sem essa proteção, sem esse anteparo, se o trabalhador tivesse desatento, a mão dele poderia ir de encontro à parte perfuro-cortante da máquina, ok? Só a título de curiosidade, o trabalhador também está usando aí a luva, né, de proteção e está usando o protetor auricular tipo plug, ok? Figura 9, você tem um torno industrial, né, aí entra naquela parte aquela questão que ele falou de partes girantes, né? Aí novamente ele colocou uns anteparos aí, né, que são essas proteções amarelas aí, justamente para minimizar a chance que o trabalhador venha a, por exemplo, no caso do torno, por exemplo, você poderia ter a camiseta, a calça ou qualquer outra parte da vestimenta do trabalhador enroscada no eixo. E aí, como isso aí, dependendo da velocidade de rotação que o eixo do torno tiver, isso aí pode provocar um acidente gravíssimo, né? Mais alguns aspectos aí associados a esse estudo minucioso. Orientar quanto ao princípio de funcionamento e operação dos sistemas de combate a incêndio, né? Além de técnicas de como prevenir esses últimos. Só a parte de combate a incêndio em si já são uma série de diretrizes e quase sempre são alvos de capacitações específicas, né? Mas deve constar nesse estudo preliminar também. Proporcionar condições de iluminação e ventilação, né, adequadas. Ventilação influencia, por exemplo, para minimizar a questão das doenças respiratórias, a iluminação ajuda bastante na questão da prevenção de acidentes, né? A grande jogada é você tornar o ambiente claro e com um ar de boa qualidade, para que a atividade a ser desenvolvida garanta o bem-estar do trabalhador que estiver ali dentro, tá? Ele falou de equipamentos de combate a incêndio, né? Mais para frente a gente vai ter uma aula específica disso, mas só para pontuar aí, ó, você tem os extintores, você tem o sprinkler, você tem o sensor de fumaça, você tem o hidrante e seus respectivos acessórios, você tem a bomba d'água, né? A bomba do sistema de combate a incêndio, geralmente ela é a diesel ou elétrica, né? Agora falando um pouquinho, apenas para ilustrar também a questão da iluminação, né? Na parte superior aí você posicionou o posto de trabalho, a mesa, de tal maneira que a luz que está sendo proveniente lá da luminária, ela está refletindo na superfície e está incidindo diretamente nos olhos do trabalhador, né? Num primeiro momento não tem tanto problema, só que numa jornada prolongada isso pode provocar um cansaço da vista do trabalhador. Dependendo do grau dessa iluminação, você pode ter um ressecamento, por exemplo, do globo ocular, tá? Que pode decorrer outras doenças, e o próprio cansaço, né? Isso provoca uma certa fadiga quando você passa muito tempo olhando para uma iluminação. Perceba que nessa situação aí, você ver que algumas vezes é simples de você resolver, né? Ele só mudou a direção da mesa, deu um giro na posição da mesa, e isso minimizou a questão do reflexo da luz na direção dos olhos do trabalhador, tá? É uma medida simples, né? E que traz vantagens sob o ponto de vista de minimizar ou a questão da doença ou do acidente, ou ainda a questão de favorecer o bem-estar do trabalhador, né? Embaixo, ele apresenta uma figura semelhante à de cima, né? Só que essa aí ele entra no detalhe da zona de ofuscamento, né? Que seria um grau que a luz que está incidida no olho do trabalhador forma com a superfície de trabalho, de forma a minimizar a questão do ofuscamento, né? E aí perceba que, novamente, só a questão de você mudar a posição, né? Quando você colocou a luminária à frente do trabalhador, a luz proveniente dela, a gente sabe que a luz, ela vou usar um termo não muito técnico, ela se espalha, né? Em todas as direções.
Então você não tem muito como controlar, mas a superfície de trabalho aí, essa área de trabalho, nessa posição que ela está aí no meio, ela está a luz está refletindo e indo diretamente na vista do trabalhador, né? Colocando a mesa um pouco depois, aí essa reflexão que ela está ocorrendo, que ela está tendo ao incidir na área de trabalho do trabalhador, já minimiza já essa questão do ofuscamento, né? E dentre outras medidas, né? Você poderia, por exemplo, colocar uma superfície que fosse absorvesse a luz ao invés de refleti-la, né? Então, ao invés de colocar uma superfície espelhada ou de cor clara, você poderia trabalhar com cores escuras ou revestir com uma borracha, por exemplo, que aí você minimizaria também essa questão aí do ofuscamento, ok? E em relação à ventilação, ó, ele apresenta para a gente aí algumas formas de ventilação. No caso, a primeira é a ventilação forçada, né? Quando você pega ar externo e joga para o ar interno. Você tem, por exemplo, situações em que você tem que instalar sistemas de exaustão, como por exemplo essa coifa aí, né? Basicamente ela está retirando o ar de um determinado local e expelindo esse ar para a área externa, né? E você tem, por exemplo, uma cabine de soldagem, que aí você pode ter, por exemplo, você pode ter, em uma das janelas você pode ter ventilação forçada, puxando o ar de fora e jogando dentro da cabine de soldagem, e na outra você pode ter um sistema de exaustão, né? No qual você vai puxar o ar que está ali dentro da cabine de soldagem e vai jogar ele lá para fora. Ou ainda você pode fazer também um sistema que trabalhe de maneira natural, né? Você simplesmente coloca duas janelas e aproveita as próprias correntes de ar externo, elas vão ser responsáveis por renovar o ar dentro daquele ambiente, ok? Então é isso. Nessa primeira aula ficou um pouquinho extensa, mas é porque são vários aspectos que a gente trata inicialmente, né? Mas que em aulas posteriores a gente vai detalhar um pouco melhor para vocês, tá? Até o próximo encontro.